Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, em casa e muito bem protegidos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online, nossa aula gravada, né, nossa videoaula. E é a primeira vez que a professora também está fazendo isso, então eu conto com a colaboração de vocês. Se o vídeo travar, se a professora fizer alguma bobagem, porque eu ainda estou aprendendo, mas vou tentar fazer o meu melhor com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão abrir no LIP, Língua Portuguesa, página 5, Um Mundo de Histórias. Então vamos lá. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito? Vocês já ouviram falar das pirâmides do Egito, do deserto do Saara, de um lugar chamado Madagascar? Tem até um filme, Madagascar, que se passa nessa ilha da África. Acho que todo mundo já assistiu esse filme. Vocês acham possível existir um lago que as águas sejam cor-de-rosa? Pois tudo isso que a gente falou existe e fica na África. A África, gente, é um continente do planeta Terra, um dos continentes mais antigos do planeta Terra. Então vamos lá, virem a página 6. Você conhece a África? Algum de vocês já foi à África, já viajou para a África? Olha, eu vou tentar colocar no modo tela cheia, mas às vezes o meu computador trava na hora de entrar e sair do modo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Pronto, vamos lá. Você conhece a África? Na África tem alguns lugares muito importantes, muito interessantes e muito lindos, como é o caso do Marrocos, que tem desertos, tem construções muito diferentes das nossas, muito bonito, um lugar antigo, né? O artesanato muito rico. O Egito, né, muito famoso pelas pirâmides. O Senegal, que é um lugar onde os habitantes têm uma cultura muito diferente da nossa, e lá tem um lago onde a água é cor-de-rosa. Mas, na verdade, não existe água cor-de-rosa. O que faz as águas desse lago se tornarem rosa são bactérias que tem dentro desse lago, tá? E essas bactérias produzem um pigmento cor-de-rosa que é como se tingissem a água. E lá na África, tem uma parte da África, a África do Sul, onde tem as savanas com os animais, girafas, leões, zebras, rinocerontes, né? Mas na África não tem só desertos, animais, também tem a cidade, como a gente vê aqui. Eu preparei para vocês uma apresentaçãozinha no PowerPoint juntos sobre alguns lugares da África, tá? Então vamos lá. Meu celular, meu computador vai travando um pouquinho, mas eu tô aqui. Então vamos lá. Essa daqui é uma paisagem das savanas africanas, né? Ali os visitantes podem conhecer os animais. Aqui no caso temos os macaquinhos, girafas e elefantes. Aqui as zebras, uma árvore bastante linda, assim, que eu mesma tenho muita vontade de ver pessoalmente um dia, são os baobás, essas árvores aqui, muito diferentes, né? Elas são lindas. Como eu disse, a cultura africana é muito diferente da nossa, né? Marrocos, olha que belas construções, né? O deserto do Marrocos, as pirâmides do Egito e o Lago Cor-de-Rosa. Eu arrumei uma foto, uma imagem bem grande para vocês poderem ver que beleza, né? Tudo isso, gente, que a gente está conversando é para deixar vocês curiosos e com vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a África. Então, agora, na página 7, vamos juntos conhecer um conto africano, uma história africana, tá? Essas questões aqui eu não vou mais, não vamos mais conversar porque a gente acabou de conversar sobre isso, tá? Então vamos lá. Um conto é um tipo de história
né, que são passadas de geração para geração. Uma geração vai passando para outra e essas histórias nunca deixam de existir. Tem contos em todas as partes do mundo. Hoje nós vamos conhecer um conto que foi produzido na África há muito tempo atrás e que até hoje ele é contado. Ele se chama A Lebre e o Gênio da Selva. Eu acho que vocês conhecem alguma história com lebre. Uma história bastante famosa aqui no Brasil é a lebre e o coelho. A lebre, desculpa, a lebre e a tartaruga. Já ouviram esse conto? E quem nunca ouviu pode, depois da nossa videoaula, pesquisar. É bastante interessante, é muito legal. É uma fábula, na verdade, a lebre e o coelho. Desculpa de novo, a lebre e a tartaruga. Então vamos lá, a lebre e o gênio da selva. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando a leitura comigo, tá? A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga cheia de leite de antílope. E apanhe este bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. Só aqui fazendo uma observação, cabaça, gente, é um tipo de um pote, uma cuia, tá? Então vamos lá, página 8. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, lembra do baobá que eu mostrei para vocês? Ele apareceu na história. Ficou pensando como iria agir até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a pegar, os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando mais alto que podia. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Eles não são tantos assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nesta cesta até enchê-la. Mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher esta cesta inteirinha, sim, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os passarinhos irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta até não restar nenhum de fora. Então, a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu num canto, embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, para um lado e para o outro, gritando a toda: Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso. Surpresa, a antílope perguntou: Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é impossível. Mas o que é impossível? Quis saber a antílope. Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça, mas isso não é possível. Você não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre? E a antílope se pôs a dar risada, saltando em volta da lebre e cantando. Posso encher a cabaça inteirinha sim. Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo. Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver.
A antílope colocou-se por cima da cabaça e logo seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca, e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo. Ah, agora estou com pressa, fica para outro dia, disse a antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com os passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando a plenos pulmões: 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pôde acreditar nisso? 7 passos? Francamente, ela não é tão grande assim. Aqui, ó, a gente vê a lebre. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas sei que você é menor. Está brincando, lebre? E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre e repetindo: Sou do tamanho do bastão, sim, senhora. Ah, se sou. Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo: Não é, não. Você acha mesmo? Sibilou a serpente furiosa. Sibilou, gente, é o som da cobra, tá? Sibilou. Muito bem. Vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande como ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo o que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio, chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio aparecendo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por que? Quis saber a lebre surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria minha mestre. Crianças, astúcia é uma esperteza que a pessoa tem, é uma habilidade. Na verdade, é uma esperteza que é usada para você conseguir o que você quer. Então, não é uma coisa muito boa, tá? No caso aqui, a lebre, ela usava a esperteza dela para conseguir só o que ela queria, só o que era interessante para ela mesma. Então, o gênio percebeu que se ele desse ainda mais astúcia para essa lebre, ela ia acabar se tornando a mestre dele, ela ia ser mais inteligente do que ele, né? E fazer as coisas todas que beneficiassem a ela própria. Então, muito bem. Agora, vocês vão responder. Uma dica que eu dou aqui é como que a gente pode fazer. Vocês vão pausando o vídeo, eu explico a questão e vocês respondem, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Eu vou explicar todos os exercícios, tá? Então, quem são os protagonistas desse conto? Para lembrar aqui do lado, protagonistas são os personagens principais de um conto, um romance, uma peça de teatro. Então, quem são os personagens principais desse conto, os protagonistas? Vejam que só tem 2 retângulos, então são 2 esses personagens. 3. Que outros personagens aparecem na história? Além dos personagens principais, tem outros que também participam da história. Quem são eles?
Vocês vão consultando no texto se vocês não lembrarem, mas lembrem-se que a lebre, ela ia contracenando, iam aparecendo outros personagens, né? Conversando com outros personagens durante o conto. Não só a lebre e o gênio apareceram na história. 4. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Vejam, numere. Então, quando tem a palavra numere, vocês já sabem que tem que ordenar com números, né? Então, o conto foi acontecendo foram acontecendo várias situações. Então, vocês vão ler as frases e ir numerando. O que aconteceu primeiro é o número 1, o que veio em seguida é o número 2, e assim por diante. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Então, vocês vão pensar que ordem aconteceu isso e colocar o número. Uma dica, para a gente começar, a primeira coisa é encontrar a número 1, né? O primeiro fato. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto embaixo do baobá. A lebre decidiu procurar o gênio da selva. A lebre se encontrou com uma antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. Então, aqui, primeira coisa, achar a frase número 1, acontecimento número 1. Numerou? E aí vocês vão achando o segundo, o terceiro, tem 5 quadradinhos, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto acontecimento, tá bom? Ah, professora, eu não me lembro. Então, tem que ler o texto novamente, tá bom? 5. Por que a lebre foi procurar o gênio? Tem um motivo para isso. E esse aqui foi um dos primeiros fatos que a história apresentou. Então, se você não lembra, tem que procurar lá no texto. Por que será que ela foi procurar o gênio? 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? A lebre fez um pedido ao gênio, mas ele não falou assim: ah, tá bom, vou realizar o seu pedido. Para ele realizar o pedido, ele propôs alguns desafios para a lebre, né? Quais foram esses desafios? Aqui são 3 linhas, e na verdade são 3 mesmo os desafios. Vocês podem ou responder um desafio em cada linha, ou vocês vão escrevendo na sequência normal. Se não utilizar as 3 linhas, ok, tá bom? Não tem problema. 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. A. Que estratégia ela utilizou para isso? Então, a lebre, ela precisou, na verdade, pedir a ajuda dos passarinhos, da antílope e da cobra, né, da serpente. Mas ela usava estratégias para conseguir o que ela queria. Porque se ela pedisse de cara, ô passarinhos, por favor, vocês podem entrar dentro dessa cesta que eu vou prender vocês? Será que os passarinhos iam aceitar, né? Se ela pedisse, dona Antílope, posso tirar leite aí da senhora? Será que a antílope deixaria assim, tão simples, né? Será que a cobra aceitaria se enrolar no bastão e ficar presa? Então, para ela conseguir o que queria, ela precisou usar algumas estratégias, né? Foi aí que ela usou sua astúcia. Então, que estratégias foram essas que ela usou? B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Gente, argumento é o que eu uso para convencer alguém. Por exemplo, se eu quero convencer uma pessoa que ela use hoje uma blusa amarela, tá? Um exemplo qualquer aqui que a Pro pensou. Eu vou ter que usar alguns argumentos para convencê-la. Então, eu posso dizer: oi, senhor José, o senhor José, olha, eu acho bom o senhor usar uma camiseta amarela hoje, porque eu ouvi dizer que quem usar amarelo hoje vai ganhar R$ 1.000. Então, eu tenho que pensar algum argumento para convencer a pessoa a fazer o que eu quero, né? Então, qual foi o argumento que a lebre usou para convencer os passarinhos de entrarem na cesta? Vocês vão copiar aqui. A fala dela, tá, gente? Vocês vão copiar do jeito que aparece no texto. Quando tem que copiar, vejam aqui, ó, copie. É para fazer igualzinho está no texto.
Qual foi o argumento que a lebre usou para convencer a dona Antílope? E que argumentos ela usou para convencer a serpente? Então, vocês vão copiar os argumentos dentro dos retângulos. Exercício 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Ela conseguiu ou não? Pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Então, agora você já sabe se ela conseguiu ou não. Mas não é para você me responder aqui sim ou não. Você vai pintar no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Se você me respondeu que sim, ela conseguiu cumprir o desafio, você vai lá no texto e pinta esse trecho. Não, eu acho que ela não conseguiu. Você vai lá no texto e pinta esse trecho, desculpe. 9. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Então, apesar da lebre ter conseguido cumprir o desafio, existe o fim de tudo, que é a resposta do gênio. No final mesmo, qual foi a resposta que ele deu para ela? Então, vocês vão escrever aqui, ok? Então, eu vou pausar um pouquinho. Ok, me desculpem, crianças. Vamos lá. Página 13. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Contos são narrativas curtas, que em geral concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto. Então vamos lá, o que é conflito, né? Ah, é uma briga. Não, conflito não é uma briga. Conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens. Então, toda a história tem que ter um conflito principal, tem que ter um motivo para que tudo aconteça, né? Nesse caso aí, o conflito, a história se passa, né? Sobre o conflito principal é o problema da lebre que quer ser mais esperta, né? Então, desse conflito, toda a história acontece. Então, exercício 10. Agora que vocês já sabem o que é o conflito, releia A Lebre e o Gênio da Selva e responda a: qual é o principal conflito desse conto? Eu acabei de dar a dica, né? B. Em que lugar se passa a história? A história tem um lugar que ela está acontecendo? Isso fica claro no texto? Presta atenção que sim, hein? E C, em que período de tempo se passam as ações da história, né? Então, a história está acontecendo no passado, agora, no presente, ou ainda vão acontecer os fatos? Pensem bem. Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas: passar uma lição de moral a seus leitores. Aliás, crianças, esse conto lembra muito uma fábula. Fábulas são histórias onde os animais têm características humanas, né? Os animais fazem o papel dos seres humanos. Então, no caso desse conto, a lebre e os outros animais, eles têm características humanas. Eles falam, eles são espertos, inteligentes, eles interagem, né? Coisas que só pessoas podem fazer. E nas fábulas também, sempre tem uma moral, um ensinamento. E aqui também isso acontece. Essa história tem um ensinamento para gente. Então, eu vou deixar para vocês uma perguntinha para a gente pensar e responder na nossa aula online. Na opinião de vocês, qual foi a moral do conto A Lebre e o Gênio da Selva? Qual é o ensinamento que esse conto nos traz? Pensem sobre isso e nós vamos discutir na nossa aula online. Essa aula encerra por aqui. Eu deixo um beijinho para todos vocês. Aliás, eu estava pensando aqui uma forma da gente terminar as nossas aulas. E eu lembrei que nós, lá na escola, vocês poderiam escolher, lembram-se? Um toque, um beijo ou uma dancinha. Então é assim que eu termino a minha aula com vocês. Escolham e quando a gente se reunir, aí vocês me falam o que vocês vão querer, tá bom? Um beijo.